Olá, obrigado por nos receber em sua casa para falarmos sobre um tema que está afetando a vida de centenas de milhares de pessoas aqui no Brasil e em diversas partes do mundo. Os migrantes diante de uma crise sem precedentes na história recente da humanidade. Para conversarmos sobre o assunto, a Assembleia Convida recebe hoje o padre Paulo Parisi, responsável pela Missão Paz, considerado um refúgio para os migrantes que chegam na cidade de São Paulo. Obrigado, padre, por atender o nosso convite. Obrigado a você, Carlos. É um prazer estar aqui. Obrigado. Recebemos também aqui hoje Letícia Carvalho, que é assessora de advocacy da mesma instituição, da Missão Paz. E obrigado, Letícia, pela presença aqui. É muito bom tê-la aqui. Obrigada pelo convite, deputado. Eu gostaria de começar resgatando um pouco da história de 2014 para cá. Quando tivemos que foi o período onde a gente teve a chegada de muitos migrantes aqui em São Paulo, e até pouco tempo depois nós chegamos a realizar uma audiência pública aqui na Assembleia Legislativa, na Comissão de Direitos Humanos, se não lembrar disso, para tratar da questão dos haitianos que vinham para o Brasil trazidos por coiotes, que são aqueles, para você que não sabe, são aqueles criminosos que ganham dinheiro através do tráfico de seres humanos. E abordamos naquela ocasião condições precárias em que os haitianos viviam no Acre e depois como eles eram quase que como despejados em vários lugares aqui na cidade de São Paulo, muitos deles acolhidos pela Missão Paz. A gente chegou a presenciar um desastre humanitário aqui na cidade pela total falta de preparação para o atendimento dessas pessoas. Mas eu gostaria que o senhor nos contasse, lembrando daquele episódio de 2014, de lá para cá, como é que está a situação dos migrantes? Qual tem sido o fluxo migratório para a chegada para o Brasil? Carlos, eu acho que aquela época realmente foi uma época de grandes problemas de gestão também. Eu lembro que várias vezes eu tinha ido para Brasília, no Ministério da Justiça, até pedindo uma ação integrada entre os vários estados, municípios, porque não dava para resolver o problema num lugar e provocar em outro. Uhum. Para ter uma ideia, o problema foi resolvido depois de muito tempo, quando em Porto Príncipe o consulado brasileiro, a embaixada, começaram a emitir um número de vistos maior, se chegou a 2.000 vistos por mês, e isso impediu a continuação daquela rota do Acre. Praticamente até o final do ano 2015 acabou. Aquela rota acabou. Acabou. Eu me lembro que aquilo era terrível. Eu me lembro daquela audiência pública que nós fizemos naquele ano. Tinha denúncias de corrupção até na Embaixada Brasileira. Sim. Tinha denúncias de cobranças. Os coiotes ganhavam em torno de $3.000. Podia chegar às vezes até $5.000 para os haitianos que saíam por lá. A rota é extremamente conhecida. Quer dizer, até porque o Haiti é uma ilha, quer dizer, todo mundo sabia que ou eles tinham que sair de navio ou de avião. Nada era feito para coibir. E, enfim, aquilo tivemos até estupro de mulheres, então muitas relataram isso. No trajeto do Peru, desta rota, seja policiais, seja grupos mafiosos, criminais, os coiotes, exploravam, abusavam das mulheres. E sabendo que elas não podiam denunciar porque estavam sem visto de trânsito, então elas nem denunciavam isso. Não, era um horror. Aliás, nesses últimos 5 anos, quantos haitianos a gente recebeu no Brasil? No Brasil, se calcula ao redor, de 2010 até hoje, ao redor de 110, 120 mil. 50 mil entraram pela rota terrestre, esta aqui do Acre, e o restante entrou com visto humanitário desde Porto Príncipe. Então é interessante perceber, a mesma quantidade não aumentou, continuam praticamente ao redor de 2.000, 2.100 por mês, e simplesmente o fato de emitir um visto, um número maior de visto, resolveu o problema. Claro. E ao chegar em São Paulo, por exemplo, eles tinham um pouco de dinheiro para alugar a sua casa, alugar um quarto. Então, até, vamos dizer, do ponto de vista da assistência imediata, melhorou. Porque tivemos menos pessoas necessitadas, porque não gastavam dinheiro com os coiotes. O senhor tem alguma estimativa de quantos ficaram no Brasil? Então, desses 110 que aqui chegaram, quantos ficaram? Até, Carlos, aproveito para dizer que de todo este volume de pessoas, 21 mil passaram na Missão Paz. Então, realmente... 21 mil passaram por lá, não tinha esse número. De fato, puxamos... É muito significativo. É um número enorme, quer dizer, se nós olhamos,
Estamos falando ao redor de 1/5 daqueles que entraram no Brasil, quase. E não tem números, nem a Polícia Federal, já dialogamos várias vezes, porque não tem os registros de saída. Então, se calcula de talvez metade ou 1/3 que já está fora do Brasil por causa da crise. E foram a maioria para o Chile e Estados Unidos, são os 2 destinos, e alguns voltaram para o Haiti. Agora, Letícia, houve alguma alteração no perfil do migrante que chega aqui em São Paulo? Em termos de gênero, de idade, são acompanhados por crianças ou não? Há alguma explicação? Se houve uma mudança nesse perfil, existe alguma explicação para isso? Eu acho que a Missão Paz ela é bastante sensível, né? Estando em São Paulo e sendo o centro de referência para a acolhida dessas pessoas, ela é bastante sensível no recebimento e desses fluxos, desses perfis também que chegam, né? O que a gente observou no universo da missão foi que após um tempo já, né, daquele fluxo de haitiano que veio, sobretudo para trabalho na construção civil, durante a construção dos estádios, né, e muita demanda para a construção civil, os que ficaram e se estabeleceram e continuaram em seus empregos, começaram a trazer as famílias. Então, pelo visto da reunião familiar, né? Então, pela possibilidade da reunião familiar dos que já estão regularizados no Brasil, a mesma Missão Paz faz essa carta, né, de reunião familiar, e tem vindo as famílias, as mulheres com crianças, né? Então na verdade, normalmente esses fluxos se estabelecem. Na frente vêm homens, vêm desacompanhados, em idade produtiva de trabalho, eles vêm, se estabelecem, buscam uma oportunidade de emprego, e aí no momento em que minimamente se estabilizam, aí começam a trazer as famílias, é isso? Para a nacionalidade haitiana, isso funcionou bem, assim. Das outras nacionalidades varia, né? Ah, é? Das Por outras exemplo, a angolana. varia. Exatamente. A angolana, o ano passado, como a Letícia lembrou, outras nacionalidades têm outros perfis. Outros perfis. A angolana chegou antes, as mulheres e as crianças, e os homens num segundo momento. E tem alguma explicação para isso, por exemplo? Então, eu confesso que eu tive um preconceito no início, até, claro, eu falei, mas é estranho, é muito fácil mandar a mulher antes, arruma casa, trabalho, depois o homem chega, quando todas as dificuldades foram superadas. Aí descobri conversando. Os homens falaram, a situação de violência desde Angola, Congo, faz com que querem colocar num lugar seguro a mulher e as crianças. Mais rapidamente. Mais rápido. Então, quando consegue o dinheiro, vem o homem também. Mas e pagar as dívidas da viagem também, ele tem que fazer isso. Então, a primeira coisa é salvar a mulher e as crianças. Sim, depois... por conta do contexto da violência, exatamente. Esse foi um caso bastante sensível para a gente também, pelo relato dos que chegaram na casa do migrante. Agora, falando de hoje, quantas solicitações de refúgio existem hoje no Brasil? Os pedidos que são analisados pelo Comitê Nacional para Refugiados, o CONARE, eles levam mais ou menos quanto tempo para ser atendidos? A gente vê, tem cerca de 25 a 30 mil pedidos de refúgio pendentes, né, esperando essa análise, e a estrutura do CONARE, por ser pequena, ela tem demorado cerca de 1 ano e meio a 2 para fazer essa análise, né? 1 ano e meio a 2, em média? Sim. E a gente tem quantos pedidos de refúgio que você falou? São cerca de 30 mil. A gente tem cerca de 9 a 10 mil já reconhecidos, acho que 9 mil, né, padre? Acho que cerca de 9 mil já reconhecidos com status de refugiado. E esse número, né, de 25 a 30 mil números de solicitações pendentes. E é interessante também nesse momento falar, deputado, que esse grande número e essa demora é realmente assim, os migrantes que aqui chegam, por encontrar um ordenamento jurídico, né, que é o Estatuto do Estrangeiro, que não traz a possibilidade de regularização migratória em muitos dos casos, eles acabam optando por solicitar refúgio, porque o protocolo do refúgio emitido pela Polícia Federal, ele dá direito à carteira de trabalho
trabalho e CPF. Então, eles dão entrada no processo de regularização migratória e com essa entrada já reconhecidos, então registrados, embora ainda não terminou o processo de análise, né, da solicitação do refúgio, o que acaba demorando muito tempo, porém eles já têm a carteira de trabalho, o que lhes dá a possibilidade de buscar o trabalho formal e também o CPF. Então é uma forma de registro. A gente vai desconstruir alguns mitos no segundo bloco, mas é importante lembrar, você que está nos acompanhando, que às vezes pensa assim, não, mas o que se está buscando é uma facilitação de entrada. Não, ninguém está buscando nenhuma facilitação. O processo dos vistos, o processo de documentação continua o mesmo. O que se demanda é uma melhor estrutura para o acolhimento, para o atendimento, porque quando uma pessoa fica 1 ano e meio, 2 anos em média, esperando o seu documento para que ela possa minimamente trabalhar e subsistir, o que acontece é que essa pessoa fica vulnerável à ação de gente que vai explorá-la. Por exemplo, eu tenho, vocês conhecem isso, eu trabalho muito com a questão do trabalho escravo. Quer dizer, a maior parte daqueles que são explorados como mão de obra escrava hoje no estado de São Paulo, no país, são migrantes que vieram de outros países, que estão em situação complexa de documentação, não têm sua documentação, e acabam se sujeitando a condições de trabalho que normalmente não se sujeitariam se tivessem uma carteira de trabalho, por exemplo. Agora, você estava falando do comitê. Vocês estavam falando do comitê, da precariedade do comitê. Para ter uma ideia, assim, quantas pessoas compõem esse comitê? E falando do comitê, quantas pessoas estão lá para receber esses milhares de pedidos de refúgio, né? E quais são os estados do país que tem recebido o maior número de pedidos, que tem recebido o maior número de migrantes e que se a gente sabe, por exemplo, se a gente tem algum mapeamento de onde estão vindo esses migrantes hoje? Sim. Em relação ao CONARE, é realmente uma estrutura enxuta. Eu não saberia dizer no momento com quantos oficiais de elegibilidade eles estão trabalhando. São 4. Parece que são 4. Das últimas. Para todo o Brasil. Eles ficam em Brasília, em sua maioria, e fazem as reuniões, as entrevistas por videoconferência. Né? Então, e tinha uma estrutura melhor, não tinha? Havia uma estrutura melhor. Esse ano, sobretudo, ela foi reduzida do final do ano passado para o início desse ano. Acho que eram 16 ou 17 Sim. E foi reduzido para 4. Haviam mais oficiais de elegibilidade, e tanto em Brasília, quanto no Rio, quanto em São Paulo. E até as últimas informações que a gente teve, o escritório do Rio de Janeiro fechou. Em São Paulo, se tiver com 1 ou 2 oficiais de elegibilidade, e os demais em Brasília fazendo por videoconferência. E vale lembrar que como o CONARE ele faz essa análise do solicitante de refúgio, ou seja, né, quem demanda o refúgio, quem pede pelo refúgio, é alguém que demanda de uma proteção do Estado, né? O refúgio é isso que ele traz, né? É essa proteção porque essa pessoa tem vindo de uma grave generalizada violação de direitos humanos, seja ela perseguição política, religiosa. Então, assim, o processo, né, de deferimento do refúgio, ele é um processo complexo que realmente demanda muita pesquisa dos oficiais, demanda essa entrevista, né, pessoal com o demandante do refúgio, né? Então, realmente é algo que a nossa lei do refúgio, que é a 9474 de 97, ela é um ordenamento jurídico muito bom, né? Para trazer, para prover essa proteção para o refugiado. Então, é isso que é importante, por isso essa demora, né? Pela necessidade dessas entrevistas. Você estava falando da lei, era isso que eu queria conversar com vocês. Nós tivemos recentemente a aprovação da lei de imigração que deu lugar, que substituiu o Estatuto do Estrangeiro, né? Que embora tenha sido sancionada com vetos, ainda assim pode ser considerada um grande avanço para o nosso país. Mas tem muita gente, tem muitos setores com muita resistência, especialmente uma resistência direcionada à presença de imigrantes no Brasil, sobretudo num momento de crise econômica como que a gente está vivendo. Aliás, eu ouço isso de forma muito frequente,
né, quem trabalha com as questões, assim como vocês de imigração e refúgio, assim, poxa, mas vocês não estão nem se preocupando tanto ou na mesma medida com os que aqui estão, o que não é verdade, porque nós estamos sim, e ainda querendo olhar para esses, né? Eu gostaria que vocês respondessem no próximo bloco, que vai ser um bloco específico, sobre mitos e verdades sobre a presença dos imigrantes no Brasil. E eu vou começar aqui, eu vou deixar a pergunta no ar, vou lançar a pergunta aqui, porque vai ter um intervalo e a gente já volta. O migrante tira emprego do brasileiro? Bom, você vai ouvir a resposta dos nossos convidados no nosso próximo bloco, daqui a pouquinho. Olá, você está acompanhando o Assembleia Convida, que hoje tem um papo aqui com o padre Paolo Parisi e a Letícia Carvalho, da Missão Paz, que são uma referência aqui em São Paulo no acolhimento do migrante. E o nosso assunto é a situação dos migrantes no Brasil e agora nesse bloco especificamente, a nova lei de imigração. No bloco anterior, a gente conversava sobre mitos e verdades dessa nova lei. E eu fiz uma pergunta para ser respondida nesse bloco, para a gente começar esse bloco respondendo essa pergunta. O migrante tira o emprego do brasileiro? Padre, eu gostaria que o senhor respondesse. Eu começo com alguns exemplos. Tive empresários que vieram nos procurar porque nós conseguimos dar um emprego a 6.600 pessoas de 2012 até hoje. É interessante, este empresário veio no momento em que o Brasil está em crise e ele me disse, eu preciso de 5 pessoas para trabalhar na minha empresa, eu preciso, ele falou. Eu perguntei, mas a conjuntura não está crítica? Não, é que eu trabalho de sábado e domingo com a minha empresa e muitos não querem trabalhar nesses dias, querem o final de semana livre. Então, em geral, no mundo inteiro, os imigrantes e os refugiados acabam ocupando aqueles espaços no mundo do trabalho que os nativos não querem fazer. Aqui também uma grande área de espaço, atualmente em São Paulo, é empregada doméstica. Por exemplo, tem muitas imigrantes que acabam trabalhando nesta área porque falta este perfil. Então, eu diria, em geral, tem isso. Mas temos que pensar também, se nós olhamos para a cidade de São Paulo, ela foi construída por migrantes refugiados. A riqueza, a criatividade desta cidade é devida também às migrações. Eu penso a migrantes que se tornaram empresários e que agora dão trabalho para brasileiros e imigrantes. Então, há uma outra perspectiva, uma riqueza cultural, profissional, que vem somar e não atirar. Sim, eu concordo. A gente esquece essa perspectiva de que São Paulo e o Brasil é um país formado por migrantes. Aliás, é só olhar os nossos sobrenomes, é só olhar todos nós, nós descendemos de imigrantes, né? E você estava falando sobre uma coisa que eu também acho super importante a gente desconstruir, que é essa questão de se rouba um emprego ou não. Há vários estudos falando sobre a questão do impacto econômico que demonstram com toda clareza que quando há integração desse migrante, desse refugiado na cultura local, na sociedade local, no médio e longo prazo, ele se integra na economia, se integra na cultura e quanto mais bem integrado, mais empregos diretos e indiretos ele gera. Quer dizer, ele tem um impacto positivo na economia, porque é como você estava dizendo, há vários postos de trabalho, há vários empregos que sequer os brasileiros querem. E isso se falando de empregos como os que aqui foram citados, no final de semana, a própria questão do trabalhador doméstico e tal. Agora, tem outros empregos também, tem subespecializações universitárias, tem técnicos ultra especializados que estão vindo aí e que às vezes pela falta de integração estão varrendo rua. Né? Tem a história de médicos haitianos que estão varrendo ruas em São Paulo, que poderiam ser absorvidos em espaços outros e que gerariam empregos para outros. Agora, Letícia, estava sendo replicada nas redes uma mensagem que eu considero como irresponsável, de que estavam vindo para o Brasil 7 navios
aí com 1,5 milhão de pessoas, que é uma coisa assim, é um negócio impossível, né? Que navios são esses que comportam 1,5 milhão de pessoas, quase a população de Campinas? É uma mensagem, e é interessante como essa mensagem se disseminou, como ela, entre aspas, como ela colou. É uma mensagem que lida com muito medo das pessoas. Eu recebi das pessoas falando assim, olha, cuidado que você está falando de imigrante e refugiado, olha o que está acontecendo. Eles estão vindo todos para cá para islamizar o Brasil ou coisa parecida. E aí eu queria te perguntar, com a nova lei, essa nova lei de imigração, o país pode ser invadido por estrangeiros? Bom, deputado, essa pergunta ela é bastante importante, acho que é muito importante a gente falar sobre isso, sobre dois aspectos, né? Voltando um pouquinho à questão dos navios, eu acho que é muito importante, cada vez que as pessoas recebem esse tipo de mensagem, primeiramente buscar as fontes, né? Porque eu acho que muitas inverdades, nesse contexto da nova lei, muitas inverdades foram disseminadas, e realmente racionalizar aquela informação, né? Pensar que o maior navio do mundo tem uma capacidade para cerca de 7 mil pessoas, e que ele provavelmente ainda será lançado ainda esse ano ou no ano que vem, para trazer 1,5 milhão de imigrantes muçulmanos ao Brasil, deveria caber em cada um desses navios cerca de 140 mil pessoas, né? Então, isso é realmente inviável, né? Então, assim, para as pessoas racionalizarem um pouco mais essas informações que estão... É incrível como o medo impede o básico. Exatamente. As pessoas fazerem contas ou de checarem a informação de onde está vindo isso. Exatamente. E sobretudo isso, né, de falar que são imigrantes muçulmanos, né? Então, Sim. muito cuidado também com essa questão da islamofobia, desse medo, né, da religião, né, do muçulmano. E aí, um outro ponto também, que é a questão da invasão, é muito importante que a população saiba que o texto da lei de imigração é um texto muito robusto, ele não dá abertura das fronteiras, ele foi discutido amplamente, né? Então, foi um texto amplamente discutido pelos atores que são interessados no texto. A Polícia Federal, ela continua como agente de fronteira, né? Então, assim, pensar que foi um texto amplamente debatido, né? Suprapartidariamente debatido, sociedade civil, academia, setores do governo, né? Estiveram juntos nessa discussão. Então, pensar que realmente foi um texto amplamente debatido. E também uma outra questão em relação, né, a essa questão de invasão, é importante também a população ter conhecimento que, em nível mundial, a maior parte dos migrantes, eles estão em países próximos, né, em países próximos aos conflitos ou dentro do próprio continente. Então, o que chega ao Brasil, sendo que temos um oceano aí nos separando, realmente a chegada até o Brasil, ela é uma chegada muito difícil, mais difícil. Né? Aliás, isso é demonstrado inclusive pelos números. Exatamente. Né? As pessoas se preocupam Exatamente. tanto. Nós precisamos lembrar, você que está nos acompanhando, que o Brasil não tem, no total da sua população, 1% de pessoas que são migrantes ou refugiadas. Quer dizer, o impacto ainda é muito pequeno. Exatamente. Agora, a Letícia estava falando, levantou um aspecto importante, que eu também vejo muito presente nas redes, muito presente nos debates que eu vou, as pessoas me perguntando, padre. Eu sou cristão, você sabe disso, cristão protestante, né? Que é essa questão do terrorismo. A presença de muçulmanos, que é um outro absurdo que a gente ouve, né? E presença de muçulmanos, terrorismo, e que agora a Europa tem sofrido atos terroristas seguidos, né? Porque tem recebido migrantes. Eu queria que o senhor falasse um pouco disso. A questão Islã, terrorismo, Europa, Brasil. Os migrantes que estão vindo também, além dessa questão religiosa, eles estão recebendo algum tipo de privilégio? Eu começaria por esta última pergunta. Realmente, primeira coisa, não recebe privilégios, são tratados da mesma forma que um brasileiro. Este é o nosso desejo, nem tratar nem mais nem menos, mas que tenham os mesmos direitos garantidos. Sim. Aliás, é bíblico, né? Sim. É bíblico, a lei mosaica, lá o texto de Levítico falava exatamente isso. Eles vão tratar da mesma forma os nascidos na terra e o estrangeiro que chega. Para quem nos acompanha que é cristão, claro, independentemente da igreja, claro, acho a Bíblia é bem clara, como você lembrou. Claro. Levítico, Mateus 25, um claro posicionamento de Deus em favor de tratar da mesma forma. Não diz nem mais nem menos, da mesma forma.
Agora, sobre este problema do terrorismo, eu diria, o terrorismo, primeiro, é uma coisa que é muito ampla. Eu penso, quando eu era adolescente na Itália, a Itália estava sofrendo com terrorismo, eram italianos terroristas. Então, eu lembro que crescia as famosas BR, Brigate Rosse, como se falava sim, as em Brigadas Itália. Vermelhas. Brigadas Vermelhas. Então, eram italianos terroristas. Isso aconteceu em outros países também. Nesses últimos anos, estamos sofrendo por causa, claro, do terrorismo islâmico. Primeira coisa é não generalizar, ou seja, não dizer todo muçulmano é. Acho que tem que ter a capacidade de distinguir. A mesma coisa quando a gente fala de médico, de polícia, Claro. de político, Ou mesmo de cristão, padre, de dizer cristão. que todo cristão é fundamentalista. Então acho que temos que não generalizar. A segunda coisa, perceber que o mundo muçulmano é complexo. Então é complexo, tem várias formas. Eu penso nos amigos do Senegal. O islamismo do Senegal é completamente diferente, por exemplo, daquele da Síria ou do Afeganistão. Eles tiveram uma luta não violenta contra a França para se separar e de se tornar autônomos. E depois a equação refugiado igual terrorista está completamente errada. É só olhar afirmações de presidentes na comunidade europeia que são claros. São duas dinâmicas diferentes. Precisa de legislações diferentes. A legislação para migrante, para refugiado e a legislação antiterrorista, que precisa de um combate internacional. Eu gostaria até de dizer, às vezes um que vem para o Brasil com uma certa quantia de dinheiro, agora não lembro se é 200, 300 mil reais, ele recebe logo autorização para permanecer no Brasil. Bem lembrado. Então vamos dizer, se um terrorista quisesse entrar desta forma, então as portas estão abertas. Então precisa de leis de cooperação internacional para combater esta praga realmente que é o terrorismo. Lembrando que muitos terroristas são pessoas que nasceram no país e que não é que vieram de fora. Então às vezes pode ser que utilize o canal da migração, mas não é sinônimo. Agora, Letícia, você tem participado diretamente do processo de construção, elaboração, um acompanhamento técnico das discussões e agora da regulamentação da nova lei de imigração. É muito frequente a fala de que a lei pode colocar em risco as nossas fronteiras por causa da entrada de drogas e de armas. Você concorda com isso? Exatamente, essa realmente é uma discussão que surge a todo momento por conta dessas inverdades que foram disseminadas de que a nova lei ela viria para deixar as fronteiras mais porosas ou as fronteiras menos protegidas, né? O que é uma inverdade, né? Como eu disse na resposta anterior, ela foi realmente amplamente debatida, né? E o que a gente está tratando, né, essa proteção das fronteiras, ela continua existindo, nada vai se mudar do que temos hoje, na verdade, né? O que a gente fala é no trato com a pessoa, né? Com o ser humano, né? Essas pessoas que atravessam essas fronteiras juntamente com essas organizações criminosas, que essas pessoas possam ser atendidas, né? Que possam ser recebidas e analisado cada um desses casos, né? Outra coisa, padre. Também muito frequente, os migrantes não respeitam os nossos costumes e a nossa cultura. E a nova lei sobrepõe a cultura estrangeira à cultura brasileira. Mito ou verdade? Mito, com certeza. Até gostaria de juntar isso com as informações de pesquisas internacionais que reparam que normalmente o imigrante ou refugiado é muito cuidadoso no respeito da cultura, inclusive até é mais resistiu a entrar no mundo do crime às vezes. Por quê? Porque está num lugar externo, um país, então tem medo de deportação, tudo isso. Então, em nível internacional, realmente isso é comprovado. E a experiência prática de milhares e milhares de imigrantes e refugiados que a Missão Paz acolhe é que eles têm um respeito, uma admiração e, claro, gostam também da sua própria cultura. Gostar da cultura de origem não quer dizer excluir a cultura onde são acolhidos. E é bonito ver também nos eventos que realizamos, festas, como uma parte da população brasileira de São Paulo começa a se integrar e descobrir a riqueza.
mas eu penso na culinária de São Paulo. Claro, a culinária bem de São lembrado. Paulo foi construída a partir de imigrantes e refugiados e continua. A chegada de vários imigrantes e refugiados continua enriquecendo-a. O nosso bexiga, a Sim. nossa liberdade. A quermesse que estamos fazendo lá, por exemplo, domingo à noite tivemos uma barraca de comida vietnamita. Uau. Foi a atração. Poxa, eu perdi essa. Foi a atração. Perdi Todo essa. mundo quer. Próximo final de semana teremos de Bolívia e, se não lembro errado, Chile. Talvez Chile. Então a gente conseguimos juntar também esta riqueza, porque não é que um é mais importante do outro. Então, acho que esta é uma percepção muito limitada. É um mito dizer que o imigrante veio para impor. Não veio para impor, veio para enriquecer. Uma pena, mas o tempo voa, 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 voa. Eu queria pedir para vocês, começando pela Letícia, a gente vai encerrar o nosso programa, eu queria pedir que cada um de vocês deixasse uma mensagem que considere importante, para que nós possamos construir um país diferente, construir um país baseado na cultura de paz, para que a gente possa cultivar mais a engenharia de pontes e menos a arquitetura de muros. Exatamente. Bom, já nos encerramentos, agradeço mais uma vez a oportunidade de estabelecer essa conversa, colocando sempre a Missão Paz, né, para todas as pessoas que estão assistindo. Estamos abertos, né, a gente fica ali na Baixada do Glicério, se tiverem dúvidas, quiserem se aproximar, porque eu acho que é isso mesmo, deputado, é falar sobre isso, é se aproximar dessas pessoas, né, é trabalhar a empatia, né, e fazer esse exercício diário, porque acho que muitas dos cenários que vemos no mundo atual são cenários que nos dão medo realmente, né? E se a gente quer um mundo melhor, se a gente espera alcançar um dia a paz, independentemente de tudo que a gente está vendo aí para fora, eu acho que tem que ser um esforço de cada um de nós, né? Não somos nós da Missão Paz que vamos bater na porta de cada um e falar, olha, vamos nos comunicar, vamos nos aproximar dos migrantes, mas a gente se coloca à disposição para quem quer fazer essa aproximação. Aliás, e desconstruir, tem um que vem e-mail de até contato, nós. Letícia, Claro, para quem está claro. nos acompanhando agora. Sim, sim. Você que está nos acompanhando, que se interessa pelo tema, que gostaria de fazer essa interação cultural. Eu sou frequentador assíduo lá da Missão Paz, e é uma experiência única mesmo, de contato, de acolhimento, enfim, de troca. E aí, um contato Claro. para as pessoas porque tem várias possibilidades. Você pode ser voluntário, se você quiser, de repente, dar aulas de português para alguém que está lá. Você pode conhecer o espaço, você pode enviar doações, enfim. Exatamente. Então, o e-mail da missão é o contato@missão-nspaz.org. E também, como o deputado falou, tem essa questão da visita, né? Um dia na semana, tem um colega nosso de trabalho que recebe muitos estudantes e pesquisadores que estão pesquisando nessa área e que vão em busca também de conhecer a Missão Paz, mas qualquer pessoa pode ir, pode conhecer, conhecer a nossa estrutura, conversar, saber um pouco mais de imigração, a gente está aberto para todos. Ótimo. Padre, palavra final. Eu gostaria de aproveitar para dizer que o nosso grupo, chamado Os Calabrinianos, em outra cidade do mundo, acompanha os brasileiros. Então, nós não estamos fazendo somente isso com os que estão chegando no Brasil, mas acompanhamos os brasileiros, que são mais ou menos 3 milhões fora do Brasil, os acompanhamos em New York, em Boston, Londres, Paris, Roma, Tóquio e outras cidades. Então, a nossa preocupação é com seres humanos. Então, é isso que estamos falando. E o ser humano tem seus sonhos, seus projetos, desafios, medo. Então, o migrante ou o refugiado é como a gente, é um ser humano. E aproveito para agradecer este espaço, Carlos, pelas visitas, a parceria com a Missão Paz, pela tua atuação contra o trabalho escravo, todo este desejo de trabalhar também sobre os diplomas destes imigrantes, que são pessoas que são às vezes qualificados e que não podem contribuir porque não é reconhecido o seu diploma. E também agradecer porque não é fácil falar de imigração hoje. Normalmente, para alguém que exerce um cargo público como o senhor, é mais fácil esconder ou se esquivar. Pautar isso, precisa ter coragem, porque às vezes hoje em dia não é popular tratar estes temas e com esta seriedade.
Tá de parabéns. Ah, muito obrigado. Obrigado pela presença de vocês. Obrigada. Mas é um compromisso do mandato, um compromisso com a vida, com a garantia da vida, dos direitos humanos, com a justiça, e nisso nós nos irmanamos. Na verdade, vocês são uma inspiração para o trabalho de gente como eu, tanto de outros parlamentares, ativistas que atuam no Brasil. A minha mensagem é de estímulo para vocês. E para você que nos acompanha, um lembrete final, lembrar que nós todos somos descendentes de imigrantes e que migrar é um direito humano. Lembre-se, as fronteiras, nossas fronteiras, elas são imaginárias e foram inventadas pelos homens, por nós mesmos e pelos nossos governos. É fundamental que a gente tenha essa perspectiva. Mas eu quero aqui agradecer a presença do Padre Paulo Parisi e da Letícia Carvalho no programa de hoje e espero, de verdade, de fato, que esse bate-papo tenha contribuído para que você olhe para o migrante de maneira mais acolhedora, que você possa se lembrar que todos nós que hoje vivemos nesse país, nós não estamos aqui como nativos. Alguém chegou aqui antes da gente. Algum antepassado que veio de outro país e que aqui foi acolhido e ajudou a construir o Brasil. A atitude de quem não teve medo no passado e o acolheu fez toda a diferença para que nós pudéssemos estar aqui hoje. Pense sobre isso. Pense de verdade. Até a próxima.